Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço onde nós comentamos as notícias, as manchetes, aquilo que tem feito, digamos, as primeiras páginas de informação a nível nacional e internacional, do ponto de vista daquilo que é cristão, daquilo que nós, como crentes em Cristo, procuramos ter como uma base para as nossas vidas, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Temos, depois da reabertura dos tribunais, acompanhado, porque todos os dias praticamente há informação, o grande julgamento que está a ser feito do jovem Rui Pinto. Ele tem sido realmente um motivo de notícia de forma sistemática, entrando dentro daquilo que é a linha do julgamento de Julian Assange, Edward Snowden, enfim, os indivíduos que têm sido condenados por serem hackers, assim considerados piratas informáticos, que têm conseguido informações através de pirataria, ou seja, entrando dentro do sistema e indo obter informação que teoricamente não era pública ou que devia estar guardada e tornando esta informação pública sobre a defesa, segundo eles, de que estão a denunciar algo que é de interesse público e geral. A grande questão aqui coloca-se exatamente esta, entre a linha que divide aquilo que é a pirataria informática, a violação de correspondência, etc., e aquilo que é, porque é assim que eles se apresentam, como denunciantes, ou seja, alguém que está informando a respeito de crimes e dando informação que é de interesse público para todas as pessoas. Nós temos visto, e tem sido dada esta informação, de que este é o julgamento, até hoje, com o maior número de medidas de segurança a envolver aquele que é acusado. Aquilo que temos visto parece coisa de filme, não é? É uma coisa que costumamos ver em outras realidades, quando há julgamentos de gangsters ou de pessoas que, enfim, que se aceitaram denunciar grandes líderes da máfia ou do crime mundial. Rui Pinto tem aparecido protegido por muitos guardas, ele tem aparecido com colete à prova de bala, ele tem estado já dentro de um sistema de proteção de testemunhas, desde o momento em que ele decidiu cooperar com o Ministério Público, colocando todo o seu material à disposição do Ministério Público, e estas informações que ele tem passado para o exterior dizem respeito a uma série de crimes de vários tipos diferentes, normalmente envolvendo dinheiro, corrupção, etc., com clubes de futebol, principalmente o Benfica e também o presidente do Benfica, mas outros clubes também estão envolvidos, assim como informações a nível nacional de várias questões ligadas, por exemplo, ao Grupo Espírito Santo e mesmo internacionais, no chamado Luanda Leaks, não é? Em que houve informações a respeito de Isabel dos Santos e algumas das coisas que estão aí a circular a respeito daquilo que ela teria feito, enfim, envolvendo corrupção de pessoas ao mais alto nível. Este julgamento tem trazido à mente estas questões. O denunciante, que no caso é o Rui Pinto, ele se apresenta como alguém que trouxe a público a informação que era de interesse nacional e internacional. Ele se apresenta como alguém que está tentando abrir os olhos das pessoas para as coisas que estão verdadeiramente a acontecer. Eles têm sido tratados pelo Ministério Público como um criminoso. Já esteve preso durante cerca de 1 ano e meio, sendo que 7 meses deste período foram em isolamento, o que podemos imaginar o que isto representa, o peso que isto está a ter psicologicamente sobre este jovem. Nós passamos por uma quarentena em família, com o contexto da nossa própria casa, junto com as pessoas com quem nós podíamos contactar. Agora imagine isto transformado em meses, em isolamento, sem meios de comunicação, sem proximidade de familiares, num ambiente hostil. Portanto, certamente muito difícil aquilo que este jovem está a passar. E as perguntas que se colocam aqui para nós todos é: até que ponto isto é correto? Há algumas culturas no mundo, em África, em Ásia, que acabam por culpabilizar o denunciante tanto quanto o criminoso. Nestas culturas é mau a pessoa cometer um crime, mas parece que ainda é pior quem aponta o dedo ou quem diz: foi fulano que fez, eu vi, foi assim que aconteceu. Nestas culturas, então, o que acontece é, por um lado, medo e, por outro lado, as pessoas calarem-se. Enfim, não há um assumir das responsabilidades, é preferível ficar quieto. E esta cultura acaba por facilitar o desenvolvimento da maldade, porque se não se pode denunciar ninguém, então vamos fazer à vontade, porque ninguém pode nos dizer.
Este contexto todo precisa ser colocado dentro da realidade que nós vivemos da informática. Nós sabemos o quanto hoje as autoridades têm facilidade de acesso às nossas informações. Se você já fez como eu, já teve necessidade como eu de ter o seu computador acessado à distância, não é? Por apoio remoto, deve ter-se assustado, como eu assustei-me. De repente alguém estava a mexer no seu computador e você estava a olhar para o ecrã e as coisas estavam a acontecer sem que você pudesse escolher fazê-las. Porque você, voluntariamente, permitiu que alguém acessasse o seu computador. Agora, imagine que isto pode ser feito de forma direta. Nós entramos para procurar informação a respeito de um carro novo, ou um local onde queremos passar as férias, ou um produto que queremos para a cozinha. E, a partir daí, todos os nossos meios, todas as nossas redes sociais vão ser bombardeadas com publicidade a respeito destas coisas. Mas espera aí, mas como é que sabem isto? Sabem? Têm informação e utilizam esta informação para tentar chegar a você. Nós sabemos hoje que as autoridades têm todos os dados, não é? Você tem uma box na sua casa ligada à internet, eles sabem tudo aquilo que você assiste, a partir daí fazem o seu perfil, entendem quem você é. Os próprios canais de televisão hoje, estes canais interativos como a Netflix, a Amazon Prime, etc., eles avaliam aquilo que você tem assistido, o que você escolheu assistir, e fazem propostas seguintes de acordo com o perfil que foi traçado daquilo que você é. É neste contexto em que tanta informação está cá fora que aparece alguém que é incriminado porque trouxe alguma informação que não deveria trazer. Mas, afinal de contas, que tipo de informação é? É sobre crimes, é sobre corrupção. Ele será o verdadeiro criminoso ou as pessoas que ele tem denunciado são pessoas que deveriam ser realmente estudadas a sério? E aquilo que ele trouxe a público, afinal de contas, é aquilo que devia estar a ser condenado. A palavra de Deus nos fala com muita seriedade a respeito da testemunha ou das testemunhas. A Bíblia chama muita atenção sobre o cuidado do falso testemunho. A Bíblia diz mesmo que é amaldiçoado aquele que levanta um falso testemunho e chama muito a atenção em que as pessoas devem ter todo o cuidado sobre aquilo que vão dizer a respeito dos outros. Devem ter segurança e devem falar apenas daquilo que têm absoluta certeza. No entretanto, a justiça, segundo a lei de Deus, era baseada no testemunho. As pessoas não podiam ser condenadas a não ser que houvesse pelo menos duas testemunhas condignas, que pudessem ser realmente atestado aquilo que eles estavam a dizer, e era necessário, antes da condenação, que estas pessoas pudessem falar. Talvez nós possamos nos lembrar de um dos episódios mais famosos a respeito de corrupção, de maldade e de denúncia, no confronto entre o profeta Natã e Davi. Davi tinha adulterado, às escondidas, digamos assim, depois ele tinha usado uma rede de contatos e de domínio, abusando do seu poder para fazer com que este indivíduo, que era o marido desta mulher que ele cobiçou e tomou para si, viesse estar com ela e, por fim, ele arranja uma maneira de que ele seja morto, para que ele possa tomar a viúva. Aos olhos da maioria da população, não tinha acontecido nada de extraordinário. Mas o servo do Senhor é chamado por Deus a apontar o dedo e a dizer: tu achas que fizeste as coisas escondidas, mas não foram. És um criminoso. É como se tu tivesse assassinado aquele homem com as tuas próprias mãos. Deus não está feliz contigo. Tu vais ter que pagar as consequências do teu pecado. Este é o conceito bíblico que nos mostra que nós não devemos temer. Quem tem telhados de vidro, não deve andar a lançar pedras. Mas o crente em Cristo deve ser alguém que vive sem o receio de que as pessoas possam lhe apontar o dedo e dizer isto, aquilo ou aquilo outro. Ele sabe que tudo é visível aos olhos de Deus e por isso não se esconde e não tem medo de que se conheça aquilo que ele é e aquilo que ele faz. É neste contexto que nós devemos colocar este julgamento. Realmente é preciso que haja uma definição clara de que aquilo que foi feito em termos de trazer esta informação a público é considerado crime. Então o indivíduo terá que assumir as suas responsabilidades. Mas certamente é também importante que as autoridades ouçam aquilo que foi trazido a público, vejam aquilo que foi denunciado e possam tomar as medidas, porque ninguém deve ser autorizado a cometer os crimes que estão expostos e fazer de conta que nada aconteceu e simplesmente escondê-los, porque tem uma posição que diz que ninguém pode mexer naquilo que nós somos ou naquilo que nós fazemos. Este será um mundo certamente muito maligno, muito mau, em que os poderosos escondem a sua maldade e a sua corrupção. Não é aquilo que agrada a Deus, não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esperemos para ver aquilo que vai acontecer e fujamos nós de uma cultura em que o denunciante acaba por ser o maior criminoso. Viver na luz, sim.
andar na luz, falar a verdade de acordo com aquilo que nós conhecemos.